Nosso convidado de hoje é Carlos Parada, médico psiquiatra, pesquisador, autor. Doutor Carlos Parada, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. E diplomado em medicina pela Unifesp, você fez residência em psiquiatria em Paris, onde você mora desde 1987. O senhor trabalha muito com as intersecções entre sujeito e sociedade. Dirigiu durante 10 anos um centro de consultas ambulatórias para crianças em Paris. E hoje o senhor é psiquiatra responsável de um hospital-dia para crianças com distúrbios mentais graves na região parisiense. O senhor é coautor do livro Como Anjo Canibal, Drogas, Adolescentes e Sociedade, e também participa ativamente de um projeto chamado Quixote, em São Paulo, com jovens. Eu queria que o senhor me falasse a respeito desse projeto. Olha, esse projeto que foi criado em grande cooperação com a França, em torno de uma figura que era o professor Liebenstein, do Centro Marmottan, no qual eu trabalhei 10 anos. Esse projeto recebe há quase 2 décadas crianças que vivem na rua, com vários modos de viver na rua. Viver completamente, trabalhar na rua ou voltar para casa. E é uma associação entre onde a clínica do sujeito, são criados originalmente por psiquiatras, e a saúde e a assistência social se misturam, sem ter o que era tradicional no Brasil, aquela visão repressiva da criança. A criança tem que pegar, cortar o cabelo, botar na FEBEM e vai limpar a rua, né? Foi o primeiro projeto de importância nesse tipo de ótica. E o senhor tem um livro recente, de 2016, Toucher le cerveau, changer l'esprit. Como é que o senhor traduziria esse título? Em francês tem um certo ritmo. Eu diria que é tocar com o dedo o espírito, para mexer no espírito, né? Esse livro descreve um pouco essa iniciativa de como com a tecnologia tentou-se alterar o espírito, a mente, diretamente. E principalmente eu conto a história da psicocirurgia, a lobotomia, como é que na França foi realizado isso. A lobotomia foi criada por um português, Egas Moniz, prêmio Nobel em 49. Na medicina era algo importante a criação da lobotomia. E depois como aparecem os remédios, os psicotrópicos, e como isso mudou a visão que nós temos da doença mental e do sujeito mesmo. E o senhor estava me falando antes sobre como é isso no Brasil, a lobotomia e o uso de remédios. O problema no Brasil é que as moderações econômicas, éticas, sociais, são mais largas do que aqui. O Lévi-Strauss dizia no Tristes Trópicos que o Brasil tinha passado a barbárie e a decadência sem conhecer a civilização, né? É um capitalismo sem transcendência. Então, a partir do momento onde, por exemplo, chegou a lobotomia no Brasil, o Brasil foi um grande praticante de lobotomia. Inclusive casos de esquizofrênico, o irmão é operado preventivamente. Coisas assim, teve até alertas dessa prática no Brasil. É de se prever que as operações, a psicocirurgia volte com as técnicas, com a neurociência, porque nós vivemos uma nova localização, um neolocalizacionismo no cérebro, e se tem na Europa cada vez mais, no mundo, na China, no México, nos Estados Unidos, operações do espírito via psicocirurgia. Só que aqui em termos de pesquisa, extremamente com várias precauções. Como vai ser isso, essas técnicas, o uso dessas técnicas num país como o Brasil, onde quem paga, leva? Isso a gente não sabe. Hoje o Brasil é um grande consumidor de psicotrópicos. E hoje em dia um tema como a Ritalina, que é um tratamento para crianças com distúrbio de comportamento, no Brasil é quase uma moda. E entre a moda e a ciência, às vezes as coisas escapam, né? E é mais que na França, porque a França aqui na Europa é conhecida como um grande consumidor de remédios. A França é um grande consumidor de remédios em geral, né? Porque o acesso ao remédio aqui é muito barato, muito fácil. E é, então, um grande consumidor de psicotrópicos também.
mas não mais do que antibióticos ou remédio para dor. Na França, estatisticamente, é um país que consome muito, que suporta pouco o sofrimento. E o senhor também participou, trabalhou no Centro Primo Levi, aqui em Paris, de atendimento a refugiados e vítimas de violência política e tortura. E hoje no Brasil, várias vítimas da ditadura têm voltado à tona para falar de torturas que sofreram e também porque tem uma parte da sociedade que é a favor da volta desse regime. O senhor que trabalha com conhece esse trabalho com as vítimas, o que o senhor pode falar a respeito das consequências da tortura? Olha, a primeira consequência da tortura é na sociedade. A tortura, eu atendi torturados do mundo inteiro, praticamente. Eu vi muito poucos, para dizer a verdade, quase nenhum, torturado para ter uma informação. Sabe, essa imagem caricatural de vou torturar para saber isso ou aquilo. Eu vi muita gente torturada durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso não é mais para obter nenhuma informação. Isso é para semear o horror. É para criar o medo. E é para dar vazão à perversão de uns e dos outros. E para mostrar à sociedade quem manda, né? Então a primeira consequência da tortura é saber, cuidado com você. Porque se você cair na minha mão, ou se você sair da linha, vai te acontecer isso, isso e aquilo. A primeira coisa que ela cria é uma fratura social entre as pessoas, uma desconfiança e um medo entre as pessoas. Na vida do torturado, se você pensa no 1 por 1, as consequências são extremamente variadas. Eu vi pessoas com casos de tortura gravíssimos, com pouco efeito, e pessoas com coisas mais leves ou testemunhas de atos de violência extremamente destruídas. A tortura, quando eu trabalhei com tortura depois de ter trabalhado 10 anos com drogas, com heroína, esse tipo de coisa. A tortura é que nem o trauma, é que nem um pouco a droga. É o encontro entre uma pessoa, um evento, num contexto social. Quando a pessoa... esses 3 juntos vão criar o efeito de trauma, não trauma, destruir ou não. Tem muitas pessoas que inserem e conseguem sair da tortura porque conseguem, inclusive, inserir isso dentro de um contexto político. Eu fui torturado porque eu lutei. Uma coisa é ser torturado tendo sido herói, outra é sendo um marginal escondido. Eu conheci muito a situação da tortura no Marrocos, onde, inclusive, negava-se a existência da tortura, né? Como se não existisse, né? E é muito mais difícil para alguém sair bem dessa situação quando a família nem considera a pessoa como alguém que sofreu essa repressão, nem pode pensar isso. Então, a memória depois da ditadura é algo importante, inclusive para as pessoas saírem. Mas hoje esses que pensam seria bom voltar a um regime que se dá o direito de torturar, como diz o atual presidente, e por que não? Para começar, como eu disse, tortura não é para ter uma informação, quase nunca. E segundo, essas pessoas esquecem o quanto eles vão estar num regime de medo, né? E por um tempo indefinido, né? Vale lembrar que no Brasil a tortura não acabou. O que acabou é a tortura política. A tortura de classe, torturar os pobres e esfarrapados, ainda é permitido e ainda é largamente praticado no Brasil. E isso como se não existisse também. E os efeitos, pobre também tem trauma. Não é só branco militante que tem trauma, né? E era bom lembrar. E é uma coisa que dura. E que dura, e que a gente faz como se isso não existisse, né? O que se passa hoje nas delegacias de bairro, toda a classe dominante fecha os olhos diante disso. E isso causa efeitos e uma fratura na sociedade entre cada um. Não é só o pobre que acaba tendo medo da polícia, todo mundo acaba tendo medo da polícia. E isso é uma situação ainda normal no Brasil.
E o senhor também participou da criação e desenvolvimento de dezenas de centros de atendimentos a drogados. E a gente vê aqui em Paris o crack, que está se tornando parte da paisagem em alguns bairros, mas no Brasil é uma coisa mais corrente. Eu queria que o senhor me falasse dessa problemática da droga. Olha, o crack na França e no Brasil não tem o mesmo lugar social, não atrai exatamente as mesmas pessoas, nem o mesmo número de pessoas, né? Mas o que a gente pode encontrar um pouco em comum, na Europa as drogas eram muito ligadas até os anos 2000 à contracultura. Há um pouco de Mick Jagger, um pouco de Keith Richards, um pouco de Bob Dylan. Qualquer um que se injetasse, que fosse um drogado, era também um junkie, um marginal. Com o tempo, a contracultura hoje está longe, né? Estamos festejando 50 anos de Woodstock. Com o tempo, as drogas passaram a ser, inclusive na França, um objeto que atrai não tanto o marginal, mas os excluídos. E que vem se autodestruir ou autossuportar essa situação de excluídos da sociedade. O crack, na França, tipicamente atinge as populações mais excluídas do acesso a uma sociedade banal, que são aqui na França algumas categorias de negros, de uma imigração bem particular, e que se autodestroem a um nível muito mais grave e muito mais mortífero do que a heroína. A heroína na França, nos anos 80, matava 40, 30 pessoas por ano de overdose, né? Enquanto, por exemplo, acidente de caça na França matava 60, para ter uma ideia da mortalidade. Os centros que eu conheço aqui que atendem drogados com crack constatam quase todo mês, cada 2 meses, um paciente que se degrada tanto até morrer. E não é só morrer de overdose, é da degradação da pessoa. Esse uso de droga no Brasil também existe, né? Já que essa sociedade não tem lugar para mim, dane-se, né? Vamos explodir, chutar o pau da barraca, como a gente diz. Obrigada, Dr. Carlos Parada, que foi nosso convidado hoje. Obrigada. Obrigado a você.